programa Semeando Amor, um programa da Comunidade Católica Alicerce. Mais uma vez a presença da Lucinéia aqui. Muito boa noite, Lucinéia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Lucinéia, dois assuntos aqui que com certeza interessam muito aos nossos ouvintes. E eu já disse aqui, se você que está ligado em casa aí, conforme a Lucinéia vai falando, você tiver alguma dúvida, é só ligar para cá. Nós vamos estar respondendo aqui ao vivo para você sobre esses dois assuntos. Vamos falar primeiro da diabetes, né? O que é a diabetes? A diabetes é causada pelo mau funcionamento do pâncreas, né? Então, às vezes, o pâncreas não funcionando, ele não produz um hormônio chamado insulina, que é responsável pelo transporte do açúcar para as células do organismo. Então, sempre que o pâncreas não funciona direito, a insulina não é produzida. Quais os tipos de diabetes que nós temos, Lucinéia? Não, na verdade, nós temos tipo 1, tipo 2 e tem uma diabetes gestacional. A tipo 1 é uma diabetes que dá normalmente na criança, no adolescente. Ela é hereditária, né? Então o pâncreas dessa pessoa que tem diabetes tipo 1, da criança e o adolescente, ele na verdade nunca funcionou. Como ele nunca funcionou, ela precisa de insulina. Então ela toma insulina, né? Por injetável, né? Porque o pâncreas dela não funciona mesmo e não produz a insulina. A diabetes tipo 2 já é mais comum em pessoas acima de 40, 45 anos. E essa diabetes tipo 2, ela não necessita de insulina, a não ser que a pessoa esteja bem descompensada e aí ela toma também. Mas normalmente não é necessário a insulina na diabetes tipo 2. E a gestacional, ela pode ser pelo período de gestação e passar, e depois da gestação a pessoa pode não ter mais a diabetes, como pode continuar essa diabetes que começou na gestação. Diabetes tipo 1 e 2. Bom, eu vou fazer umas perguntas aqui como leigo que não sabe nada sobre o assunto e acho que como a maioria iria perguntar, né? O adulto, você falou que aparece depois de 35 anos, é isso? 40, 45 anos. Isso significa o quê? Que ela não tinha e o pâncreas parou de funcionar? Como é que é isso? Isso, pode ser que o pâncreas comece a não produzir mais a insulina. Então, o açúcar, né, quando não produz a insulina transporta o açúcar para as células do corpo. Quando a insulina não transporta o açúcar para as células, o açúcar fica no sangue. A gente pode falar assim, sangue melado, né? E as células ficam sem açúcar, sem energia. Então, começa a dar alguns sintomas na pessoa, né? A fraqueza, por exemplo, é um sintoma. Você sente que você está sempre com fome, né? Você está fraca, você vai muitas vezes ao banheiro, você toma bastante água. Esses são alguns sintomas da diabetes e da pessoa desconfiar que ela está, então, com diabetes. O da criança, como que a mãe percebe? Então, a criança fica sempre magrinha, normalmente a magrinha, diabetes tipo 1 emagrece, a tipo 2 já pode ser uma pessoa mais gorda, né, ela começa a engordar, mas a tipo 1 a criança é magrinha, ela tem esses sintomas assim de fraqueza, né, ela pode ir toda hora ao banheiro. A mãe normalmente atenta, ela percebe que a criança não está muito bem, e aí o diagnóstico é do pediatra. E quais são as pessoas que podemos chamar assim, que entram no risco, né, de pegar a diabetes, ou se já nasce com a diabetes? Então, hoje a gente sabe assim, filho de diabético tem que tomar cuidado, né? Então, normalmente, se o pai e a mãe têm diabetes, o filho pode ter. Então, é recomendável que ele faça um exame a cada ano, né? De preferência a cada ano. Então, esse é um fator de risco. Outro fator de risco é o sedentarismo hoje em dia. Pessoa que não faz nada, né? Que ela não se movimenta, está sempre só na frente da televisão. Então, isso também é um fator de risco hoje em dia. A pressão alta pode levar a diabetes, né? Eu acho que esses são os maiores riscos. Apesar que tem, assim, o que eles chamam de emocional. Interessante, Maurício, que a gente está falando, eu como educadora, né? Eu tenho uma postura diferente de um médico. O médico vai falar mais uns termos técnicos, né? Ele vai falar algumas outras coisas. Mas, para a população de maneira geral, o que é importante saber, né? É importante a gente estar observando esses riscos, assim, esses sintomas, né?
né, no caso da diabetes. Então você está indo muito ao banheiro, está com muita sede. É claro que quem toma muita água vai muito ao banheiro. Mas a diabetes é um caso que a gente percebe que é diferente. Pessoas que têm esse risco, elas têm que fazer mesmo, sim. E, inclusive de pais diabéticos, a cada 6 meses dá para fazer, né? E é simples, né, Maurício? O processo é simples. Então, agora mesmo, no dia 13 de julho, nós fizemos esse exame na praça. Né? Sempre a gente está oferecendo, qualquer unidade de saúde dá o resultado na hora.